plano da reforma agrária, Cárdenas recupera aquele artigo constitucional que previa a distribuição de ejidos no México. Os ejidos, vou escrever aqui para vocês, com J, os ejidos seriam unidades de produção de propriedade do Estado, elas seriam propriedade do Estado, mas seriam concedidas em usufruto para famílias de camponeses. Elas, portanto, tinham essa marca de uma propriedade, aliás, de uma posse, não era propriedade, porque a propriedade permanecia com o Estado, mas de uma posse em caráter familiar e não da comunidade, do pueblo, da posse comunitária da terra. Era o Estado quem cedia a família. Muito bem. Durante o governo de Lázaro Cárdenas, foram distribuídos cerca de 19 milhões de hectares no México. 19 milhões de hectares. Isso significou que, se em 1930, antes da chegada de Cárdenas ao poder, cerca de 13% das terras agriculturáveis no México, 13%, eram terras que estavam ocupadas em regime de ejidos, em regime ejidal. Em 1940, 40% das terras agriculturáveis no México já respondiam a essa organização ejidal. Ou seja, o alcance da reforma agrária promovido pelo governo Lázaro Cárdenas foi um alcance absolutamente sem precedentes. Desde 17, que a Constituição previa a realização de uma reforma agrária no México. E durante os anos 20, foram distribuídas terras, sim, no México. Ou seja, houve já princípios de reforma agrária, mas nada que nem remotamente pudesse ser comparado à dimensão que isso acaba alcançando durante o governo de Lázaro Cárdenas. A expropriação de grandes propriedades, que acontece em diferentes regiões do país, era uma forma de expropriação que não previa grandes compensações monetárias às fazendas. Ou seja, há uma negociação em torno disso, mas praticamente o Estado expropria sem indenização. E isso, vocês podem imaginar, o grau de tensão, o grau de polarização que isso provoca no México dos anos 30. Então, para trazer os camponeses como uma base política de apoio a esse governo que tem um projeto radical e que, ao mesmo tempo, quer definir um caminho próprio para a maneira de gerir esse México pós-revolucionário, de fato, ele compra uma briga com esses grandes proprietários de terra no país. Por outro lado, também o Cárdenas, como eu já disse, investe pesadamente na interface com o operariado. E através, sobretudo, do Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano, que vai ser valorizado como liderança sindical em detrimento de outras lideranças que tinham a prevalência nos anos anteriores. Cito um aqui, um sindicalista chamado Luiz Morones. Então, há uma disputa entre centrais e entre lideranças e, fundamentalmente, o governo de Lázaro Cárdenas vai criar a CTM, a Confederação de Trabalhadores do México, e também a CNC, a Confederação Nacional do Campesinato, dos camponeses. Essas grandes centrais sindicais eram centrais sindicais que recuperavam aquele mesmo princípio que eu já descrevi de reconhecer o Estado como um mediador da luta de classes, de reconhecer o Estado como promotor de um pacto social que seria capaz de suavizar os conflitos no interior da nação e favorecer a união, a integração em torno do corpo social da nação. Essa ideia da unidade da nação em detrimento dos
conflitos de classe que segregariam esse corpo, que tensionariam esse corpo. Então, essa questão da nação mexicana, e quando eu for falar da cultura eu vou voltar a isso, mas essa questão da nação unida, de um repertório nacional que legitima, que fundamenta, que alimenta um imaginário sobre esse corpo, isso tudo, claro, que foi uma contrapartida simbólica importante dessas medidas aqui. Quer dizer, por um lado, o Estado agrega, compõe, intervém para promover essa união. E do ponto de vista simbólico, houve todo um investimento para se povoar essa nação unida, integrada e forte de imagens que pudessem também engrandecê-la, que pudessem também preenchê-la, do ponto de vista simbólico. E, ao mesmo tempo, também nesse plano das indústrias, das empresas, algumas medidas bastante drásticas foram tomadas. Por exemplo, a expropriação das minas de Cananéia. Vocês se lembram que Cananéia foi um dos pontos de estalido, né, de estalo da Revolução Mexicana, com uma grande greve que houve lá nos anos finais do Porfiriato. Então, as minas de Cananéia são expropriadas e, de uma maneira geral, o governo Cárdenas procura promover um tipo de conciliação que previa uma maior participação dos trabalhadores nas ações da empresa, ganhos salariais efetivos, uma ampliação dos direitos, ou seja, havia ganhos concretos. E essa ideia de que os trabalhadores tinham que também ser incorporados do ponto de vista de pensar a empresa, de se sentir parte dela, de acabar com essa coisa do operário que simplesmente vive de uma forma alienada, repetindo gestos interminavelmente e sem ter nenhuma consciência do conjunto ao qual ele pertence, onde ele atua. Ou seja, essa ideia também de se recolocar o lugar do trabalhador em termos de confrontar a alienação, a fragmentação, isso também aparece aqui, tá? Bom, e em termos dessas brigas que o governo Lázaro Cárdenas compra ao promover desapropriações, a mais dramática de todas foi aquela que se deu no ano de 1938, quando o governo Cárdenas resolveu realmente expropriar as empresas que exploravam petróleo no México. Então, a questão da nacionalização da exploração do petróleo no México no ano de 1938 caiu como uma bomba naquele país. Caiu como escreveu um autor em espanhol, como um raio en el cielo despejado, quer dizer, aquele céu azul e um raio imenso que estoura ali, porque, de fato, aquilo representava confrontar diretamente algo que estava previsto na Constituição, mas que até então havia sido acomodado, sem grandes alardes, e, de repente, empresas perderiam realmente a possibilidade de explorar petróleo no México. Isso afetava especialmente interesses norte-americanos. Houve toda uma discussão sobre como indenizar essas empresas, mas esse assunto era polêmico, porque como a exploração de petróleo era algo recente, havia muito por se explorar no futuro, e o grande debate foi como estimar o valor desse petróleo ainda não explorado. Então, as controvérsias em torno dessa questão foram enormes, foram muito desgastantes, e o fato foi que assim surgiu no México a Pemex, uma empresa estatal dedicada à exploração de petróleo. Ou seja, de alguma maneira, o projeto do Cárdenas realmente prevaleceu e a exploração de petróleo no México foi nacionalizada. Entretanto, quer dizer, embora ele tenha prevalecido, embora ele tenha sido vitorioso nessa controvérsia que envolve Estados Unidos, que envolve reações muito violentas, isso acarretou desgastes muito sérios para o Cárdenas, e as explicações sobre o porquê dele não ter conseguido fazer o seu sucessor no seio do partido e ter perdido espaço para a ala mais conservadora no partido
passam por aí, ou seja, o ano de 38 e os atritos envolvendo a nacionalização do petróleo. Então, esse foi um momento em que o tema todo de uma outra concepção do papel do Estado na economia, de um Estado que deveria planejar a sua intervenção na economia, pensando na modernização da economia nacional, mas uma modernização que merecia essa intervenção do Estado visando não só a grandeza da economia nacional, mas visando também o bem-estar dos trabalhadores, ou seja, uma concepção econômica que se aproximava daquilo que é chamado pelos economistas, pelos historiadores, de uma terceira via, né? De uma terceira via entre o capitalismo e entre o socialismo. Esse tema da terceira via foi um termo muito importante, é um termo que aparece nas análises de vários dos governos latino-americanos nos anos 30, dos anos 40, 50, 60, ou seja, de uma busca de certos grupos políticos, de certos partidos, para pensar a modernização nacional em novos termos, para pensar a modernização da economia nacional, não aberta, não à mercê de um capitalismo liberal e absolutamente fundado sobre os interesses privados, mas uma modernização da economia nacional que passaria, sim, pela intervenção do Estado, pelo planejamento, pela nacionalização de setores considerados estratégicos, e tudo isso aliado a um horizonte do Estado como promotor de justiça social, do Estado como promotor de inclusão, de pacto, de harmonização social. Essa questão de o quanto é pacto, o quanto é justiça, o quanto esse Estado se vê realmente como algo que representa um corpo nacional onde as fissuras não deveriam aparecer, é claro que isso muitas vezes leva os historiadores a refletirem em que medida esses Estados se aproximaram dos modelos fascista, nazista, corporativistas de maneira geral, que estavam em voga na Europa desse período. Então, essa é uma discussão que sempre aparece, quer dizer, essa visão de uma sociedade coesa, em que o Estado coíbe os conflitos, em que o Estado promove a união, mas, ao mesmo tempo, é claro que as hierarquias são mantidas, porque essas sociedades não são socialistas, então é um pacto, mas é um pacto dentro das hierarquias, junto com as hierarquias. Isso tudo sempre coloca a pergunta sobre em que medida esses regimes podem ser comparados a regimes corporativistas e nacionalistas na Europa desse mesmo período. E sempre a resposta é, por parte dos historiadores atuais e críticos, que essas comparações são sempre perigosas, né? Quer dizer, a pergunta é uma pergunta que merece ser feita, mas a associação é sempre fadada a generalizações que não se sustentam, né? Essa semana agora mesmo, na quinta passada, nós tivemos uma palestra aqui de manhã, não sei se vocês viram os cartazes, uma palestra de um professor argentino que dá aula em Nova York, nos Estados Unidos, chamado Federico Filkenstein, que tem vários livros publicados sobre esse tema dos regimes autoritários, nacionalistas, corporativistas na América Latina dos anos 30 aos anos 60. E, mais uma vez, esse debate apareceu, quer dizer, em que medida essas aproximações com os regimes europeus são plausíveis, não são, e também ele tem uma visão muito reticente em relação a essas associações imediatas. Mas a pergunta se coloca porque essas questões eram questões em circulação no mundo nos anos 30 e os estados latino-americanos também encontraram soluções para esse problema dos conflitos de classe, dos modelos de modernização da economia nacional que debatiam, que assimilavam, que refletiam sobre essas soluções que circulavam, né, que estavam sendo experimentadas também em outras partes. Muito bem, então, do ponto de vista da economia, o governo Cárdenas acentua essa perspectiva de uma terceira via
e essa perspectiva de um Estado planificador e interventor. E ao levar isso às últimas consequências e promover expropriações de empresas, de latifúndios, de riquezas naturais, ele naturalmente que entrou em choque com forças poderosas e em relação aos Estados Unidos, como eu disse a vocês, aquilo que Dwight Morrow havia conseguido no final dos anos 20, em termos de suavizar um pouco as relações diplomáticas, elas voltaram a ficar tensas nesse período do final do governo Lázaro Cárdenas, a despeito dos Estados Unidos, nessa mesma época, estarem mergulhados em um esforço de aproximação com a América Latina através do governo do Roosevelt, através da política toda do New Deal e também da política da boa vizinhança às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a política da boa vizinhança, de alguma forma, ela ajuda a aplacar um pouco aquilo que poderia ser completamente explosivo nas relações entre México e Estados Unidos nesse período. E, ao mesmo tempo, para terminar, depois eu vou entrar no tema da cultura, mas pensando nessas relações internacionais e diplomáticas do governo Cárdenas, o Cárdenas se coloca de um lado muito progressista no plano desse mundo pré-Segunda Guerra Mundial, ao assumir posições francamente favoráveis aos republicanos durante a Guerra Civil Espanhola. Então, de 36 a 39, justamente durante os anos do governo Cárdenas, a Espanha mergulhou em uma guerra civil que é considerada como uma antessala da Segunda Guerra Mundial, em que as grandes polaridades, em que as grandes manifestações políticas, esse espectro que ia do nazifascismo ao socialismo, ao anarquismo, aos grupos francamente de esquerda, se colocaram todos em cena nos campos de batalha na Espanha, e o México foi o país que mais claramente assumiu o lugar de apoiar as forças republicanas contra os franquistas na Espanha. E essas medidas de apoio à Espanha se expressaram de várias maneiras, dentre elas o fato de Cárdenas ter acolhido refugiados da Guerra Civil Espanhola, especialmente quando os republicanos começaram a realmente perder a guerra e tiveram que deixar o território espanhol. O México, de cara, se prontificou a acolher refugiados republicanos. É claro que também aqui a história não é tão simples assim, e houve todo um esforço do México para atrair intelectuais espanhóis para aproveitar uma mão de obra qualificada que a Guerra Civil Espanhola havia tornado disponível, né? E a criação do Colégio do México, que hoje é uma instituição importante também no campo da história, a criação do Colégio do México está ligada a isso, ao esforço de um intelectual mexicano chamado Daniel Cosio Villegas, que procurou realmente fazer a ponte com intelectuais espanhóis que tinham que sair da Espanha, que não foram acolhidos na França, muitos queriam ficar na França, mas a França, já antevendo a guerra com a Alemanha, não podia desagradar o Franco, ela teria guerra em duas frentes. Então, a França teve que também que fechar as portas para os refugiados da Guerra Civil, e muitos dos refugiados não puderam permanecer na França, ou seja, o México procura aproveitar esses recursos humanos de primeira qualidade. E o Daniel Cosio Villegas funda a Casa de Espanha, que logo é rebatizada como o Colégio do México. E também o Daniel Cosio Villegas já tinha criado uns anos antes a editora Fundo de Cultura. Então, a Fundo de Cultura já existia, mas quando acontece tudo isso com os refugiados da Guerra Civil Espanhola, também muitos editores, tradutores, revisores, ilustradores, editores, enfim, espanhóis, foram acolhidos pela Fundo de Cultura no México, também como uma estratégia de aproveitar essa mão de obra. Bom, além disso, quer dizer,
essa coisa de, ao mesmo tempo, acolher os refugiados e também aproveitar para ocupar espaços ainda carentes no México. Também o Lázaro Cárdenas deu outros sinais de apoio aos republicanos. Vou citar um último exemplo, quando crianças órfãs ou temporariamente abandonadas pelos seus pais na Espanha no calor da guerra, foram enviadas ao México, foram recebidas no porto de Veracruz pela mulher de Lázaro Cárdenas e foram abrigadas em um colégio interno especial, enfim, algo concebido para proteger essas crianças durante a Guerra Civil. Essa história é conhecida como a história dos Niños de Morelia. E é uma história belíssima, enfim, de como o México recebe essas crianças que eram os filhos de combatentes republicanos durante a Guerra Civil Espanhola. Então, o Cárdenas depois abriga outros exilados ilustres, né? Como vocês sabem, o próprio Trotsky. Tem um romance agora circulando extraordinário sobre a vida do Trotsky no México e finalmente o assassinato do Trotsky no México. Enfim, um período em que essa postura progressista do Cárdenas em relação às grandes questões do mundo, né, as questões que estavam em jogo na Europa e no mundo nos anos 30, torna também o México um lugar de trânsito de grandes artistas, de grandes intelectuais, daqueles que realmente estavam pensando as alternativas para o mundo e viram o México com muito bons olhos nesse momento. O México se torna, portanto, um lugar de uma grande efervescência cultural, intelectual, e isso se refletiu na vida cultural, intelectual, artística, especialmente da cidade do México dos anos 30, né? De muita inquietação, de muita troca, de muitas visitas, de muitas tomadas de posição, inclusive, desses artistas e intelectuais em relação ao seu lugar em face da política, em que medida eles se alinhariam com a política, com o Estado mexicano e cumpririam papéis necessários, encomendados por esse Estado, em que medida eles manteriam uma certa margem de autonomia para dialogar com esse Estado, mas também fazer a arte pela arte. Então, essa reflexão toda sobre o papel do artista, o papel do intelectual, foi uma reflexão muito viva no México dos anos 30 e há gente para todas as preferências, né? Há aqueles que se reconhecem realmente nesse projeto político, há aqueles que participam de programas do governo, se encaixam em iniciativas, mas também pensam a arte de uma outra forma, pensam a literatura de uma outra forma. Então, há uma efervescência muito grande que sempre considera essas relações com o Estado, já que o Estado mexicano abriu os braços para a cultura, né? E queria incorporar essa cultura também como parte dessa identidade de buscar uma sociedade nova, de buscar uma nova modernidade possível para o país.